No coração da Europa Oriental, onde os ecos do conflito reverberam com uma tenacidade que desafia a passagem do tempo, encontramos um momento crucial na história. O ano é 2025, e a paisagem da Ucrânia é marcada por uma série de manobras militares que capturaram a atenção do mundo. Esses desenvolvimentos estão não apenas remodelando o terreno, mas também as dinâmicas geopolíticas de maneiras tão complexas quanto envolventes. Em meio a esse cenário, as forças russas estão supostamente à beira de capturar a localidade de Ulak, um cenário que poderia alterar o cálculo estratégico para ambos os lados entrincheirados nesse conflito prolongado. A situação para o exército ucraniano em Constantinopla deteriorou-se significativamente, com brigadas potencialmente presas, enquanto as tropas russas avançam ao norte de Veliko-Bossilka, prontas para atacar outro reduto. Enquanto as negociações entre representantes dos Estados Unidos e da Federação Russa se desenrolam na Arábia Saudita, o mundo observa com expectativa. Essas chamadas negociações de paz têm o potencial de mudar a narrativa, mas seus resultados permanecem incertos, lançando uma sombra sobre os eventos em desenvolvimento no campo de batalha. Enquanto isso, os esforços militares russos na região de Zaporozhye resultaram na captura de Vodyr, uma localidade estrategicamente significativa, sublinhando o avanço implacável das forças russas em direção a territórios-chave ucranianos. A frente de Donbas, particularmente no sudoeste, apresenta um quadro de manobras estratégicas e confrontos militares. Aqui, as tropas russas continuam seu avanço, solidificando ainda mais sua posição na região após a captura de Novosilka. Esse desenvolvimento abre caminhos para o exército russo em direção às regiões de Zaporizhia e de Dnipro, sinalizando um potencial alargamento do escopo do conflito. As forças ucranianas, incluindo a 100ª Brigada e o 128º Batalhão de Montanha e Assalto Aéreo, enfrentam a ameaça iminente de cerco, enquanto as forças russas consolidam suas posições. No caldeirão de Curaco, outrora uma frente coesa, agora fragmentada em vários setores, as tropas ucranianas estão enfrentando desafios severos. Os avanços do exército russo em áreas como Uli e Constantinopla demonstram uma invasão calculada projetada para maximizar os ganhos territoriais, enquanto minimizam a exposição a contra-ataques. Relatos indicam que as tropas russas garantiram posições-chave, isolando efetivamente as forças ucranianas em várias áreas, aumentando assim o potencial para uma confrontação decisiva. Nesse ambiente carregado, a narrativa do conflito é ainda enriquecida pela imagem vívida da estratégia militar e resiliência humana. A luta contínua não é meramente um concurso de armas, mas um complexo jogo de política, estratégia e sobrevivência. À medida que o exército russo faz incursões estratégicas, capturando posições-chave e garantindo espaços operacionais, as forças ucranianas são obrigadas a reavaliar suas estratégias defensivas, muitas vezes sob a pressão de mudanças rápidas e imprevisíveis no terreno. A situação em evolução destaca a importância crítica da flexibilidade tática e a busca incessante por objetivos estratégicos em moldar a trajetória do conflito. Os eventos em andamento na Europa Oriental servem como um lembrete claro da natureza duradoura das rivalidades geopolíticas e do impacto profundo que tem na vida daqueles apanhados no fogo cruzado. Enquanto o mundo observa esses desenvolvimentos, é imperativo considerar as implicações mais amplas deste conflito. O que o futuro reserva para a região? Como esses eventos moldarão o cenário geopolítico nos anos vindouros? Essas perguntas permanecem, convidando à reflexão e ao engajamento com a narrativa em desenvolvimento. No ato de fechamento desta saga contínua, não se pode deixar de ponderar sobre o futuro. Como será escrito este capítulo da história? Os ecos do conflito darão lugar a uma paz duradoura ou continuarão a reverberar pela região? Enquanto contemplamos essas possibilidades, convidamos você a se juntar à conversa. Seus likes e assinaturas não são meros reconhecimentos de interesse, mas um compromisso de permanecer informado e engajado com as questões críticas do nosso tempo. Obrigado por fazer parte desta jornada, enquanto navegamos juntos pelas complexidades do nosso mundo. Os eventos em desenvolvimento na Ucrânia servem como um testemunho vívido da dança intrincada de estratégia e sobrevivência em um campo de batalha moderno. Na frente norte,
A situação permanece fluida, com tropas russas supostamente fazendo avanços significativos. Esses movimentos foram corroborados por várias fontes, sublinhando a natureza dinâmica das operações militares nesta região. À medida que as forças russas continuam a garantir áreas ao norte de Veliko-Bossilka, as implicações estratégicas são profundas. O avanço não apenas ameaça cercar as brigadas ucranianas, mas também abre caminho para incursões adicionais em territórios controlados pela Ucrânia, desafiando as linhas defensivas estabelecidas pelas forças de Kiev. No sudoeste, a captura de Novosilka marca um ponto de virada. Esta localidade atua como um portal, oferecendo às forças russas a oportunidade de avançar em direção às regiões de Zaporizhia e Dnipro. A importância estratégica dessas áreas não pode ser subestimada. O controle aqui proporcionaria uma alavancagem significativa, potencialmente alterando a trajetória do conflito, ao abrir novas frentes e desestabilizar as defesas ucranianas. O exército ucraniano, ciente dessas apostas, está supostamente se reagrupando, tentando fortificar posições e combater os avanços russos com esforços defensivos coordenados. Enquanto isso, a situação em Uli e Constantinopla permanece precária. Relatos recentes sugerem que as tropas russas não apenas asseguraram posições-chave, mas também estão empregando táticas sofisticadas para isolar e neutralizar as forças ucranianas. A estratégia de cerco, uma característica marcante da doutrina militar clássica, está sendo executada com precisão alarmante. As tropas ucranianas, enfrentando os desafios duplos de recursos limitados e pressão incessante, estão encontrando cada vez mais dificuldade para montar contra-ataques eficazes. O impacto psicológico dessa estratégia de cerco é palpável, pois semeia confusão e perturba a coesão essencial para uma defesa robusta. À medida que o exército russo continua seu avanço implacável, as forças ucranianas são obrigadas a se adaptar rapidamente às mudanças dinâmicas no terreno. O uso de tecnologia avançada, incluindo drones e munições guiadas com precisão, desempenha um papel fundamental na configuração do campo de batalha. Essas ferramentas não apenas fornecem inteligência em tempo real, mas também aumentam a eficácia das operações ofensivas, permitindo ataques direcionados contra posições ucranianas importantes. A integração de tais tecnologias sublinha a evolução da guerra moderna, onde o domínio da informação e a superioridade tecnológica podem influenciar decisivamente os resultados. O impacto humanitário do conflito é igualmente significativo. As hostilidades em curso deslocaram inúmeras pessoas, criando uma crise de refugiados que se estende além das fronteiras da Ucrânia. A resiliência do povo ucraniano, no entanto, permanece um farol de esperança em meio à turbulência. As comunidades se uniram para apoiar umas às outras, demonstrando um compromisso inabalável com sua pátria, mesmo diante da adversidade. Este espírito de solidariedade é um poderoso lembrete da capacidade humana de coragem e compaixão, mesmo nos tempos mais sombrios. À medida que nos aprofundamos nas complexidades deste conflito, é essencial reconhecer as ramificações geopolíticas mais amplas. A situação na Ucrânia não é um incidente isolado, mas um reflexo de dinâmicas de poder maiores em jogo. O envolvimento de atores internacionais, seja através de canais diplomáticos ou apoio militar, destaca a interconexão da política global. Os resultados deste conflito provavelmente reverberarão muito além da região imediata, influenciando as relações internacionais e paradigmas de segurança nos próximos anos. Nesse contexto, o papel da diplomacia torna-se crítico. Enquanto estratégias militares dominam o cenário atual, o potencial para uma solução negociada permanece uma consideração crucial. As negociações de paz em andamento na Arábia Saudita, embora repletas de desafios, representam um vislumbre de esperança para uma resolução pacífica. As apostas são altas e o caminho a seguir é incerto, mas a busca pelo diálogo e compromisso permanece um componente essencial de qualquer solução de longo prazo. À medida que navegamos por esses tempos tumultuados, somos lembrados da importância de permanecer informado e engajado. As complexidades deste conflito exigem nossa atenção, levando-nos a questionar e explorar as causas subjacentes e as soluções potenciais.
Convidamos você a continuar esta jornada conosco, enquanto buscamos desvendar as intricâncias de um mundo em fluxo. Seu engajamento por meio de likes e assinaturas alimenta nossa busca coletiva por compreensão e discernimento. Vamos permanecer vigilantes e esperançosos enquanto testemunhamos a história em formação. O conflito na Ucrânia, que se desenrola com todas as suas complexidades e manobras estratégicas, destaca-se como um testemunho da paisagem em constante mudança da geopolítica global. A ofensiva atual das forças russas destaca não apenas as intricadas táticas da guerra moderna, mas também as profundas implicações humanas e geopolíticas em jogo. À medida que voltamos nosso olhar para o quadro maior, surge a pergunta: que caminhos aguardam as nações envolvidas e como essas escolhas moldarão o futuro das relações internacionais? Nas regiões contestadas de Uli e Constantinopla, a situação permanece fluida, com forças russas supostamente consolidando seus ganhos. Esta consolidação não é meramente uma questão de estratégia militar, mas também uma demonstração das ambições geopolíticas mais amplas em jogo. O controle sobre essas áreas poderia servir como um ponto estratégico, permitindo avanços adicionais e potencialmente mudando o equilíbrio de poder na Europa Oriental. Para a Ucrânia, o desafio é combater esses avanços enquanto mantém a integridade de suas defesas e a moral de suas forças. A resiliência do exército ucraniano, apesar de enfrentar probabilidades formidáveis, é emblemática de um espírito nacional mais amplo. Esta determinação é espelhada nas ações de cidadãos comuns, que continuam a apoiar o esforço de guerra por diversos meios, desde o voluntariado até o fornecimento de apoio logístico. Tais esforços destacam o papel crítico da resiliência civil em tempos de guerra, um fator que muitas vezes se prova decisivo em conflitos prolongados. À medida que o conflito avança, a comunidade internacional lida com sua resposta. As repercussões desta guerra se estendem muito além da região imediata, influenciando mercados econômicos globais, fornecimentos de energia e alianças de segurança. Os olhos do mundo estão voltados para os esforços diplomáticos que poderiam potencialmente desescalar as tensões e abrir caminho para a paz. As negociações em andamento na Arábia Saudita, embora repletas de complexidade, representam um passo crucial em direção à busca de um terreno comum, mesmo que o ceticismo sobre seu potencial sucesso persista. Esses esforços diplomáticos sublinham a importância do engajamento multilateral na resolução de conflitos. O envolvimento de potências globais na facilitação do diálogo reflete um reconhecimento da natureza interconectada do cenário geopolítico atual. Enquanto estratégias militares se desenrolam no terreno, a busca por soluções diplomáticas permanece uma trilha paralela vital, oferecendo a esperança de uma resolução pacífica para um conflito que já cobrou um pesado preço. A situação em evolução convida à reflexão sobre as lições mais amplas da história e a busca duradoura pela paz. Como as nações podem navegar o delicado equilíbrio entre soberania e segurança? Que papel as organizações internacionais devem desempenhar na mediação de conflitos? Essas perguntas ressoam além do contexto imediato, nos levando a considerar os princípios e estruturas que sustentam a governança global. Nesta era de incerteza, permanecer informado e engajado é mais importante do que nunca. As complexidades do conflito na Ucrânia, com suas inúmeras implicações, nos desafiam a aprofundar nosso entendimento sobre assuntos internacionais e as forças que moldam nosso mundo. À medida que continuamos a explorar essas questões, convidamos você a se juntar a nós nesta empreitada. Seu engajamento por meio de likes e assinaturas não é apenas um reconhecimento de interesse, mas um compromisso em fazer parte de uma conversa global sobre paz, conflito e o futuro de nosso mundo interconectado. Ao encerrarmos este capítulo, deixamos você com uma pergunta que persiste. O que será necessário para transformar o conflito em cooperação e como cada um de nós pode contribuir para essa visão? As respostas podem não ser simples, mas a busca pela paz é uma jornada que vale a pena empreender. Obrigado por fazer parte desta exploração e por seu apoio contínuo enquanto navegamos juntos pelas complexidades do nosso mundo.